Fala pessoal, Silvio Souza aqui da A3 Treinamentos e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto relacionado ao GDT, né, que trata-se de nivelamento e alinhamento de peças em geral, tal, que a gente precisa medir. Bora lá para o conteúdo? Então fica comigo até o final que é um assunto bem interessante aí para quem precisa dessas informações aí, bem legal. Então vamos lá? Pessoal, vamos começar aqui. Eu trouxe aqui dois desenhos, né? Um desenho cotado, antes da gente falar sobre nivelamento e alinhamento, é importante a gente estar falando sobre como que um desenho pode ser cotado com uma tolerância bilateral e como essa mesma peça seria cotada com uma tolerância geométrica, né? Então, se você olhar aqui no desenho que está nessa parte esquerda aqui da sua tela, nós conseguimos perceber que várias tolerâncias aqui, ó, por que ela é chamada bilateral? Né? Porque eu tenho uma tolerância que é mais ou menos 1/10, 15 mais ou menos 1/10 e por aí vai, né? Ou seja, nesse tipo de desenho, é que essa aqui é uma peça bem simples, né? Mas nesse tipo de desenho, você não tem as referências bem definidas. Por exemplo, quando eu vou estabelecer o processo de fabricação dessa peça, eu não sei se eu referencio aqui por esse lado esquerdo, se eu referencio por essa lateral aqui ou por essa outra, se eu travo num desses furos ou não, né? E ao passo que à direita aqui, ó, nós temos a mesma peça, só que agora com tolerância geométrica, né? O que a gente já consegue observar de diferente, ó? Onde eu tenho as distâncias aqui, né, dos furos, ó, eu já tenho a minha caixa nominal aqui, né? Ó. Então eu tenho a minha caixa nominal, ou a medida exata que nós chamamos, né? Nós temos aqui as referências, tá vendo? Então, essa face aqui é a referência B, essa face aqui é a referência C, este apoio aqui, esse plano, é a minha referência A. Né? E, por fim, aqui eu tenho a minha caixa de controle, tá vendo? Então, na minha caixa de controle, eu estou pedindo aqui ó, uma verdadeira posição, de uma tolerância de 0,28 né, centésimos, numa zona cilíndrica com referência em A, B e C. Referência em A, referência B e referência em C. É aqui que entra uma parte importante do GDT, que é a questão do nivelamento e alinhamento. Por quê? Porque quando eu tenho essas referências aqui, significa que eu tenho que, de alguma forma, travar a peça no espaço. Né? Tanto faz eu medir isso numa tridimensional, ou medir isso numa mesa de granito, tanto faz. Eu preciso travar essa peça no espaço para conseguir puxar essas medições. Então vamos lá. No vídeo passado, nós mostramos uma simulação né, da tridimensional aqui, apresentando essa peça aqui, né, e como a tridimensional mediria essa peça, tal, e quais seriam os resultados. Então eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, para quem não assistiu esse vídeo, assistir essa aula, esse vídeo anterior aí sobre essa simulação. Bom, mas onde eu quero chegar? Como é que eu faço o nivelamento dessa peça, por exemplo, no espaço? Quando eu estou falando de nivelamento, eu vou trocar aqui para o nosso Tinkercad, né? Até recomendo, quem não conhece esse softwarezinho, né? Porque é um software da Autodesk, só que ele é na internet. Então você consegue fazer várias peças em 3D aqui, mais simples, né? Você consegue fazer e usar o Tinkercad aqui, e ele é bem bacana para isso. A mesma peça que eu estava mostrando lá no vídeo anterior, ela está aqui, ó. Então, quando eu falo de parar a peça no espaço, eu estou falando de, primeiramente, 3 eixos, né? Então, geralmente, quando você vai lá medir na tridimensional, você pode perceber, ele tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, só aqui eu já tenho 3 eixos no espaço. Só que, peraí, eu falei que são 6 eixos no espaço, né? E cadê os outros 3, né? Cada eixo desse, então vamos lá, ó. Eu vou começar aqui, ó. Eu vou travar essa peça aqui, né? E vou começar a fazer os movimentos nela. Ela pode movimentar, por exemplo, em torno do eixo X, ó. Ela está movimentando em torno do eixo X. Ela pode movimentar também no eixo Y. Pode movimentar no eixo Y. E ela também pode movimentar no eixo Z. Tudo bem? Só que tem um detalhe, ó. Ao entorno de cada eixo desse aqui, eu posso girar, né? Então, por exemplo, ó, em torno do eixo Z,
eu posso fazer esse movimento aqui, ó. A peça pode fazer esse movimento, né? Em torno do eixo Y, por exemplo, ó, ela pode girar assim, ó. E em torno do eixo X, ela pode girar dessa forma. Então, o objetivo na tridimensional, ou quando você vai fazer a medição de uma peça em GDT, é você descobrir esses eixos no espaço e você fazer o travamento deles da maneira correta, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos que essa peça, por exemplo, ela está em C, A e B, né? Então, C é um plano aqui, ó. O A é esse furo e o B é esse outro furo. Quando eu falo do plano C, quando eu falo assim, ó, eu vou lá e meço 3 pontos na tridimensional e travo ela no plano C, quais tipos de movimento eu estou travando, né? Então, por exemplo, ó, travei no plano C, eu já não consigo fazer esse movimento aqui, ó, porque ela já zerou aqui, ó. Quando eu travei no plano C, eu já não consigo fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Tá vendo? E não consigo também fazer esse tipo de movimento, porque a peça já está travada aqui no plano. Mas quais movimentos que ainda é possível que eu faça? Eu consigo fazer este movimento e consigo rotacionar ela aqui, né? Ó, consigo rotacionar ela aqui. Ok. Voltando aqui para a apresentação, quando eu falo que eu estou na minha referência secundária, utilizando o A e B, nada mais, nada menos, eu estou colocando um ponto zero aqui, em A, por exemplo, e travando isso, travando o movimento de rotação em B. O que seria isso? Ó, vamos voltar para cá. Quando eu travo o meu ponto A aqui em zero, eu já não consigo mais fazer esse movimento. Eu já não consigo mais fazer esse movimento, porque o zero já está estabelecido. E quando eu faço o meu alinhamento em B, eu já não consigo mais fazer esse movimento com a peça. Tá vendo? Então, isso é bem bacana a gente entender esse tipo de conceito. Por quê? Porque isso a gente vai usar a todo momento. Então, para quem está pretendendo estudar sobre essa área de tolerância geométrica, é muito importante você entender esse tipo de conceito. Legal, pessoal? Bom, o que eu gostaria de falar é que conheça os nossos cursos de GDT que está na plataforma 3, né? Então, nós temos GDT aplicado ao produto básico, nós temos aplicado ao produto avançado, né? Então, vocês vão entender toda a gama aí dessa aplicação do GDT e tudo mais. E nós temos um treinamento de GDT específico para aplicação em dispositivo. Então, para quem utiliza isso, que precisa fazer um dispositivo para conseguir pegar a medida de uma peça por meio de um dispositivo, esse treinamento aqui é fantástico para quem tem essa necessidade. Legal, pessoal? Ficamos por aqui hoje e eu agradeço aí a vocês estarem acompanhando a gente nos nossos vídeos, nos nossos conteúdos. E até mais. Tchau.